meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, juntos para meditar na Palavra de Deus. A boa Palavra de Deus que nos traz ânimo e força para esses dias, para a nossa família, para o seu coração, para o meu coração. No capítulo 10 de João, no verso 11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós somos ovelhas do Senhor Jesus. No verso 27 e 28, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse texto nos traz, meus irmãos, muito do nosso pastor e também de nós, ovelhas do bom pastor. O salmista Davi aprendeu logo cedo a arte de pastorear. Ele foi encontrado pastoreando quando foi chamado, convocado por Samuel para ser o rei de Israel. Foi ungido. O filho mais novo de Jessé era pastor de ovelhas, uma profissão que não era considerada, mas hoje bem mais considerada, porque nós consideramos não o ofício de pastorear as ovelhinhas dos rebanhos, mas os homens que nós hoje exaltamos como grandes homens de Deus, reverenciamos, são grandes homens de Deus que viveram no passado e nós respeitamos. Abraão tinha o seu gado, tinha suas ovelhas, era um pastor de ovelhas. Também Isaque, que andou pelos campos e valados e terras que o Senhor lhes deu, e ele também era pastor de ovelhas, trabalhava na pecuária. Jacó era pastor de ovelhas, trabalhava também com gado miúdo e trabalhou 21 anos para seu sogro. Foi ali que ele projetou-se, foi ali que ele enriqueceu a Labão, o seu sogro, e enriqueceu-se a si mesmo. Deus o abençoou e ele conquistou com o seu trabalho um grande rebanho. Era homem dizimista, tinha prometido ao Senhor que se o Senhor desse a ele comida para comer e roupa para vestir, ele lhe daria o dízimo de tudo. Então era um homem fiel a Deus. Tornou-se um homem fiel a Deus, o Jacó, que nós conhecemos também como Israel, príncipe que lutou com Deus, foi vitorioso. Então, meus irmãos, os pastores de Israel nos são caros, preciosos, homens de Deus. Tiveram suas falhas, mas foram homens que andaram com Deus. Também Moisés foi pastor de ovelhas do rebanho de seu sogro, Jetro, e também pastoreou Israel. Era só um treino que ele estava fazendo nos desertos de Midian, pastoreando os rebanhos de seu sogro, porque mais tarde, aos 80 anos, ele foi chamado para pastorear o povo de Deus. E caminhou no deserto cerca de 40 anos, conduzindo o povo de Deus, o nosso grande Moisés. E tivemos Davi. Davi foi um pastor, talvez o mais famoso, porque gostava de cantar, de tocar sua harpa e pastoreava ovelhas quando foi chamado por Deus para ser o rei de Israel. Convocado, vocacionado, ungido, Samuel o ungiu
tirando ele do meio das ovelhas. Ele, para proteger as ovelhas, ele lutou com um leão e com o urso, e os matou, É por aí que Jesus vai dizer que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus é o bom pastor. Todos os outros eram figuras, eram exemplos, eram modelos, apresentavam aquele que viria e veio, e é Jesus. Então, o Davi, na sua experiência de campo, ele compôs o Salmo 23, que é um lenitivo para as nossas almas, é um refrigério para a nossa alma. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23. Contam que um homem fez uma apresentação do Salmo 23 e todos aplaudiram. Era um grande declamador, um ator, todos aplaudiram. E foi franqueada a palavra para qualquer outra pessoa que também declamasse o Salmo 23. E foi um ancião de dias, chegou lá no palco, cansado, andando devagar, e recitou também o Salmo 23. Quando ele terminou, as pessoas que assistiam estavam chorando. E alguém perguntou: por que na primeira declamação todos aplaudiam e nessa todos choram? Alguém lá, conhecedor, no meio do povo, disse: é porque o primeiro conhecia o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Esse segundo conhece o bom pastor do Salmo, conhece verdadeiramente o pastor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de distanciamento, estamos longe uns dos outros, mas precisamos estar perto do Senhor. Por isso é que precisamos estar mais perto do Senhor, para não sair do caminho, para não perder o rumo, para não nos desviar. Precisamos estar perto do Senhor, perto do pastor. Ele cuidará de nós. Veja no capítulo 10 de João, do Evangelho de João, quando Jesus se anuncia como o pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor das ovelhas. Depois dele falar do mercenário, daquele que não é pastor, que é ladrão, que é salteador, que mata as ovelhas, ele diz: eu sou o bom pastor, no verso 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a grande diferença entre Jesus e os pastores, muitos pastores, que vieram antes dele, e hoje também falsos profetas, falsos cristos, e têm trazido heresias para o povo de Deus e não pregam a palavra de Deus. Mas Jesus é o bom pastor. Veja o que ele diz no verso 27 e 28 de João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus traça também um perfil das suas ovelhas e do seu trabalho com elas. Primeiro ele diz, elas me ouvem, ou seja, me entendem, me percebem. Você lembra que João disse, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, percebemos com o nosso entendimento, apalpamos com as nossas mãos. João era ovelha de Jesus, por isso ele teve essa experiência com Jesus tão clara, tão factual, que pode nos dar exemplo e testemunho. Então Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele falando aos fariseus no capítulo 8, escribas e fariseus, ele os chama de hipócritas e diz que eles não ouvem a sua voz porque eles não são das suas ovelhas. E Jesus diz mais, Jesus diz que eles são filhos do diabo. Eles dizem, nós somos filhos de Abraão. Sim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam, me respeitariam. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, disse Jesus àqueles fariseus, hipócritas e religiosos da sua época, que só tinham a religião, não tinham o Senhor, só conheciam o texto, a lei, a Torá, mas não conheciam o Senhor, o Deus eterno, o pastor verdadeiro. Então, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas foram curadas de toda doença que as impedia, todo preconceito que as impedia de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do pastor. Há pessoas que têm preconceitos terríveis com relação à igreja, com relação aos pais, com relação aos amigos que são crentes. Então tem preconceitos. Elas precisam ser curadas por Jesus para ouvir a voz do pastor. Diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diz, eu as conheço. Relacionamento. Jesus se relaciona com as suas ovelhas. Suas ovelhas se relacionam com ele. Tem um entendimento claro da sua voz e conversam com ele. Estão sempre em oração, lendo a palavra de Deus. Então, eu as conheço. Há um relacionamento entre ele e suas ovelhas. Também ele diz, elas me seguem. Nós temos nele direção. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então em Jesus nós temos direção. No bom pastor nós temos direção para as nossas vidas. E quem está no caminho não se perde. Então permaneça na direção do Senhor, seguindo os passos de Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Sempre procure perguntar, fazer essa pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? E siga nos passos de Jesus. Em Jesus nós temos direção. Ele disse, elas me seguem. Essa é uma característica das ovelhas que se assemelham com o Mestre. Pedro e João, falando com os religiosos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os religiosos disseram, esses aí estavam com ele, porque eles falavam muito semelhante a Jesus. Eles pegaram o jeito de Jesus falar, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eles estavam com Jesus, eles seguiam a Jesus. Depois eles vão dizer, importa obedecer aos homens ou a Deus?
Para nós importa obedecer a Deus, porque eles seguiam a Jesus, são ovelhas do bom pastor. Mas Jesus também diz: eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas do bom pastor têm estabilidade, vivem tranquilas, em equilíbrio, vivem em paz. Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, a estabilidade emocional, a estabilidade na vida das ovelhas do Senhor Jesus, porque ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e vida eterna começa aqui. Então, se você tem vida eterna, você vive em paz, sossegado, não vive ansioso por coisa alguma. Você tem vida eterna, que começa aqui. Estabilidade, tranquilidade, equilíbrio emocional, espiritual, porque Jesus nos deu a vida eterna. Mas também ele diz: jamais perecerão. Esse é o livramento, esse é o escape que o autor da carta aos Hebreus anuncia. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? É o escape. Então escapamos porque ele nos deu salvação. O João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não perece, jamais perecerão. Esse é um livramento. E com esse livramento vem todos os outros. O apóstolo Paulo também disse em Romanos capítulo 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, ele nos deu seu Filho, esse é o livramento maior, e nos dará com seu Filho todas as demais coisas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o livramento. Não perecerão, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Proteção. Estamos protegidos porque estamos nas mãos do Senhor. Nossa família está nas mãos do Senhor. Nossa casa, nossa vida, nossa igreja estão nas mãos do Senhor. Por isso, nós temos a proteção, somos protegidos diariamente. Tem coisas que não aconteceram conosco por causa da proteção. Tem coisas que aconteceram conosco por causa da proteção. Então o Senhor tem nos protegido. Nós estamos nas suas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso quer dizer também que nós não perdemos a salvação. Não perdemos a vida eterna. A vida eterna não depende de nós, depende do Senhor. E Ele é poderoso para sustentar nossas vidas nas suas mãos. Se Ele nos comprou, se Ele nos atraiu, se foi Ele que nos escolheu, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, então ninguém nos arrebatará das suas mãos. Esse é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E a grande diferença dele para os demais pastores é que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele está entre nós e nos ensina em casa. Nós temos a sua palavra aberta, nós temos os cultos, nós temos a igreja, nós temos as orações, nós temos o Espírito Santo. Jesus está conosco, Jesus está entre nós. Quero concluir contando para os irmãos um episódio na casa de Marta, Maria e Lázaro. Isso está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versos 38, 39, 41, 42, 40, 41, 42. Diz assim a palavra de Deus:
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, Jesus, ele é pastor de todas as faixas etárias, criança a ancião, homem, mulher, menino, menina. Jesus é pastor, é o bom pastor de todas as idades. Ele não faz acepção de pessoas. E aqui nesse episódio, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele está ensinando a outras pessoas, certamente, que havia ali outros discípulos, mas estava ali Maria aos pés do Senhor. E Marta de um lado para outro, fazendo a comida, ajudando nas coisas da casa. E Jesus está ensinando. Ele não mandou as mulheres se retirar. Os rabinos da sua época não tinham esse costume de ensinar mulheres. Mas Jesus, ele, no Evangelho de Lucas especialmente, ele é apresentado como aquele que dá atenção também às mulheres, e muita atenção. No Evangelho de João também, no capítulo 4, Jesus se encontra com a samaritana, e ela fica até duvidando daquilo que está acontecendo. Ela diz: como sendo tu judeu, homem judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mas Jesus é o bom pastor de todas as pessoas. E aqui está um relato de que Jesus está ensinando aquelas pessoas ali na casa de Maria, Marta e Lázaro, e eles estão aos seus pés aprendendo. Jesus também está sentado ali com eles, provavelmente no chão, e eles estão ouvindo Jesus. E Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte. A melhor parte, meus irmãos, a melhor coisa a se fazer nesses dias e para sempre é ficar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz e segui-lo, seguir o Mestre, ouvir a sua voz e apresentar-se a Ele, colocar-se à sua disposição, colocar a família diante dele. Marta era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, Maria também. Maria era uma pessoa que foi resgatada do pecado. Foi ela que quebrou aquele vaso caro, com perfume caríssimo, e lavou os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. Lázaro foi aquele que ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, no capítulo 11. Então são pessoas que dão um bom exemplo do que é ser ovelha de Jesus, e o que é que as ovelhas de Jesus têm. Tem o aprendizado, o ensino de Jesus, que é o melhor, o ensino de Jesus que nos conduz à vida eterna. Tem o perdão dos pecados, no caso de Maria, e tem a ressurreição. A ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso, você é a ovelha de Jesus. Se você crê nisso, que Jesus Cristo veio e morreu pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos, está hoje diante do Pai, intercedendo por nós, você está salvo. Você é da família de Jesus e você é ovelha do bom pastor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça da sua presença. Vamos orar?
Santo Deus, eterno Pai, te louvamos por essa ocasião tão agradável, Senhor Deus, na tua presença, quando estudamos a tua palavra. Continua falando ao nosso coração. Continua nos dando, Senhor Deus, a palavra de vida eterna. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor Deus. Escolhe-nos, Senhor. Nós também faremos a nossa parte na santificação. Orienta-nos, abençoa a tua igreja, Senhor. No doce nome de Jesus. Amém. Amém.